quando nós estávamos aqui apresentando para Deus essas crianças, sempre quando fala em apresentação de crianças, me vem a lembrança, o pastor Larry, as coisas que ele falava, e ele dizia sempre uma coisa, ele sempre dava muito ênfase nisso, de que essas crianças são uma alma que começou, que tiveram início a partir daqueles pais, tiveram início, mas que nunca mais vai acabar, vão viver eternamente essas almas. E como eles vão ser criados, e como eles vão ser ensinados, e como, dependendo da vida que eles levarem, vai determinar onde eles vão passar essa eternidade. Ontem à noite o pastor Éder deu uma ótima mensagem aqui. Na mensagem ele trouxe um barbante, né? Tinha uma pontinha pequena do barbante, a gente não viu o fim, o barbante estava lá, ia até o final da igreja, e ele ilustrou, né? Ele disse, esse pedacinho aqui é a nossa vida, esse pedaço aqui vai determinar onde nós vamos passar todo o resto, né? Na verdade não vai ter fim, né? E ele não deixou a gente ver o fim do barbante, porque realmente é isso que vai acontecer. Talvez nós podemos viver aqui, quem vai viver muito, né, 90 e poucos anos, 100 e poucos anos, já quem viver muito, mas quando essas almas passarem para a eternidade, assim como todas as almas aqui, vão passar 10 mil anos, 100 mil anos, 1 trilhão de anos, e está só começando, é só o início. Então nós devemos viver aqui pensando na eternidade, porque realmente é onde nós vamos passar realmente, onde nossas almas vão viver realmente. Aqui é muito pouco tempo para determinar, e nesse pouco tempo nós vamos determinar. Então as escolhas erradas aqui vão determinar algo muito ruim para nós. Mas também olhando para esse momento de apresentação de crianças, eu estive compartilhando com algumas pessoas mais próximas de mim, nas reuniões, nas últimas 3, 4 semanas, Deus tem nos forçado, eu e minha esposa, a falar muito sobre criação de filhos com algumas pessoas, e literalmente nós fomos forçados, não foi nada planejado, mas muitos assuntos com casais, com pessoas, nas aulas de vida familiar, eu estou em outro assunto, de repente entrava em criação de filho, e aí a gente ia falando e tudo isso. Então eu creio mesmo que de alguma forma Deus quer falar através disso. E nós temos aqui um salmo, eu falo para as pessoas que eu gosto muito desse salmo. Tinha um aluno aqui que falava, você gosta de todo versículo que você vai falar, você fala que você gosta. Claro, eu gosto da Bíblia toda, então. Mas esse salmo eu sempre falo muito sobre ele, eu gosto de lê-lo de vez em quando, porque teve um momento da minha vida que Deus ministrou muito para mim através dele. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas prosperidade em Jerusalém durante todos os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse salmo, eu me lembro a primeira vez que Deus ministrou fortemente para mim sobre esse salmo foi um dia depois do funeral do meu avô. Meu avô havia falecido e eu fui para o funeral dele. E quando chegou lá tinha muita gente. Teve um momento que um dos pastores pediu para os parentes mesmos chegarem mais próximo do caixão. E, se eu não me engano, ele fez uma oração. Mas naquele momento era muita gente. Era bastante gente mesmo. E, se eu não me engano, acho que são 9 filhos. E todos já têm filhos, netos, né? Agora já tem
já seriam tataranetos, né? Já seriam tataranetos. Então a família é muito grande, e eu vi aquela multidão, aquele monte de gente que Deus ministrou para mim e falou, isso aí é prosperidade, né? Segundo esse salmo, segundo o que Deus fala. Porque quando a gente vai chegar no fim da vida, e ninguém quer ver a empresa que construiu, ninguém quer ver o dinheiro ou o saldo bancário, ninguém quer ver nada disso, ele quer ver as pessoas que fazem diferença para ele. Realmente as pessoas que fazem mais diferença, ou deveriam ser as pessoas que fazem mais diferença para nós, são a nossa família, o nosso legado, que nós vamos deixar aqui. Essas crianças são o legado desses pais. É eles que vão reconstruir a geração futura. Eu não sei se os pais pensam em ter mais filhos, mas seja como for, são eles que vão levar a geração, o nome dessas famílias adiante. E seria muito satisfatório, eu acho que todo mundo que tem filhos e gostaria disso, chegar lá em um tempo da sua vida, não sei, eu estou longe ainda, né, mas uns 60, 70 anos, eu acho, chegar na mesa, e olhar em volta da mesa, sua esposa, ele lá na ponta, sua esposa do lado, ou quem sabe na outra ponta, dependendo de como é a família, e ali em volta os filhos, os genros, as filhas, os genros, os filhos, as noras, né, e aquele monte de neto em volta da mesa. É esse o motivo para o qual o homem ele é criado. É esse o motivo para qual o homem vive. E ali ele já vê os filhos bem criados, todos já com suas vidas bem direcionadas, cada um já construindo sua própria família, e ele almeja isso para os netos e pensa que os netos devem ser cuidados exatamente da forma que os filhos foram cuidados, para que dali, né, os netos também possam formar bem as suas famílias. Mas para que isso aconteça, nós precisamos exercer o nosso papel. Nós precisamos cumprir o nosso papel, para que nossa família não seja uma família que seja totalmente perdida, ou uma família que vai ser desencontrada, nós precisamos exercer, nós precisamos manter essa proximidade, essa amizade, porque isso não dá para construir isso no final da vida. Isso é uma coisa que você constrói desde criança, desde pequeno, que desde a apresentação do filho, ou melhor, desde o dia que ele nasce. Os meus filhos, desde que nós convertemos, ou desde que minha esposa converteu, porque depois que nós convertemos só nasceu um, mas desde que minha esposa converteu, ela já lia os 10 mandamentos para eles no primeiro dia, no hospital, que era a primeira coisa que eles ouviram. E foi um privilégio dela, o dia que o nosso neto nasceu, ela estava lá, o primeiro contato que ele teve, ela leu os 10 mandamentos para ele. E dali para frente é ensinado isso para ele, porque se ele crescer nos caminhos de Deus, se ele crescer corretamente, a possibilidade de grande se tornar um ser humano ruim, um ser humano que vai fazer mal para a sociedade, a possibilidade de ser uma pessoa que vai ser afastada da família, que não vai querer conviver com os pais, é pequena. Por quê? Porque isso está sendo construído desde muito novo. E está sendo mantido. Então nós temos que ter certos cuidados. Mas, às vezes, quando os filhos são muito pequenos, é fácil para os pais manterem essa proximidade. Porque é um bebezinho, ele é totalmente dependente. Mas à medida que vai crescendo, nós vivemos hoje num mundo em que tudo que nós temos ao nosso redor, ele conspira contra uma boa criação dos nossos filhos. E como pais, nós devemos entender o valor de uma alma. Por que eu comecei a falando sobre essa coisa, que a alma não vai acabar mais. Ela vai viver por toda a eternidade, vai ser infinito. Porque se nós entendermos isso, e se nós amamos nossos filhos,
Nós queremos o bem para os nossos filhos, e não há bem maior do que dar para eles Deus, para que eles possam viver com Deus por toda a eternidade. Aí sim nós estamos entendendo o valor da alma de nossos filhos. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo, porque não tem nada que você possa ganhar no mundo, não tem nada que você possa conquistar durante a sua vida que vai valer mais que uma alma. E essa é uma verdade. Mas quando os filhos vão crescendo e tomando certo tamanho, e ser pai é muito trabalho, ser pai exige muita dedicação, ser mãe é mais ainda, mais trabalho, mais dedicação, mais aplicação. Esse relacionamento de manter essa proximidade, se nós não cuidarmos, eles vão se afastando. Tem uma época, um período da vida deles, quando chega ali na adolescência, que eles sentem necessidade de tomar suas próprias decisões. Isso faz parte do crescimento, de adquirir a maturidade. Mas se eles não foram preparados para isso pelos pais antes, eles fazem as escolhas erradas, eles podem se perder. Então é um trabalho para a vida inteira, amados. Ser pai, ser mãe é um trabalho para a vida inteira. E muitas vezes nós vemos esses dias, eu vi minha esposa ministrando para uma mãe, sobre que os filhos, quando chora, ou dá trabalho, ou faz uma pirracinha pequena, a mãe vai lá, que é muito fácil isso, e é prática hoje em dia, pega um tablet, um computador, um celular, YouTube, um desenhozinho, e às vezes não é nada demais, é um desenho aí, não sei o nome dos desenhos, mas tem um monte de desenho evangélico aí, 3 palavrinhas, 3 ou 7 palavrinhas, olha as palavrinhas aí de Jesus, 3 palavrinhas, isso aí, 3 palavrinhas, a musiquinha maneira, as crianças ficam assistindo. Eu não vejo nada de errado as crianças verem isso, desde que esse tipo de coisa não vai substituir o relacionamento mãe e filho, pai e filho. Você não pode deixar que o YouTube ou que a internet vai criar seus filhos, porque eles vão ficar bons nisso, melhor que você. E mais tarde, a internet não tem só coisa boa, tem muita coisa perigosa. A televisão não tem só coisa boa. Eu não sou aqui contra a televisão, contra a internet. Pelo contrário, eu sou apoiador da tecnologia. Gostaria de dominar muito mais. O que nós não podemos é deixar que eles vão fazer o nosso trabalho. Porque realmente, uma criança de 16 anos, normalmente ela vai ter passado 8.000 horas na frente da televisão. 8.000 horas na frente da televisão. E outras 8.000 horas na escola. E provavelmente, se você frequenta uma igreja com 2 cultos na semana, ela vai ter ouvido a palavra de Deus por 2.000 horas só. Então a briga é muito desleal. E principalmente dependendo da escola que ela estuda. Hoje em dia nós temos problemas enormes quando nós vamos colocar nossos filhos na escola. Se você não escolhe bem a influência para a erotização do seu filho, para que seu filho conviva de forma aberta e liberal com a homossexualidade, é muito forte a pressão hoje em dia. E se você deixar que isso fique por conta dos outros, essa semana recebi um videozinho no YouTube, um diretor chamou a mãe na escola para corrigir a mãe. O filho fez uma redação e ele estava escandalizado com a redação, que ele fez uma redação sobre o Dia das Mães. E aí o diretor falava: seu filho tem conceitos errados sobre pai, mãe, né? E aí faz toda aquela pregação que vem destruindo as famílias hoje na nossa sociedade. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Tem um momento do vídeo que ela vira para o diretor e fala assim, ele vira para a mãe e fala assim, porque nossas crianças, aí a mãe vira para ele e fala, mas as crianças não são suas,
Aí ele olha e fala, você que pensa. Você que pensa, porque ele passa mais tempo comigo que com você. E isso é uma realidade, amados, uma verdade. Nossos filhos passam muito pouco tempo conosco, então nós não podemos desperdiçar esse tempo. Nós temos que estar zelosos em manter um relacionamento, em manter uma afinidade, manter uma proximidade. Os pais, eles têm a responsabilidade de, desde cedo, criarem um vínculo muito forte com seus filhos, para que, quando grandes, esse vínculo talvez vai salvar os seus filhos de muitas decisões erradas e de muitas coisas ruins. Então é necessário essa busca de ser amigo dos seus filhos. Amigo não no sentido de ser um confidente do pecado dos seus filhos, como outros amigos da rua vão ser. Então, amigo no sentido que você transmite confiança, no sentido que você é a pessoa a quem seu filho admira. Você tem que se tornar, os pais têm a responsabilidade de se tornarem os heróis dos seus filhos. E aí você vai falar, puxa vida, né? Também é demais. Não, não é demais. É sua responsabilidade. Você tem que ser aquela pessoa a quem seu filho admira, a quem seu filho almeja. Você é o ponto de referência para ele. É quando os filhos olham e falam, não, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe. E para isso você tem que ser um exemplo dentro de casa. Um exemplo de marido, um exemplo de esposa, um exemplo de pai, um exemplo nos relacionamentos, um exemplo no tratamento com as pessoas dentro da sua casa. Não pense que isso daqui é uma conversa de igreja, que é papo de pastor, que isso daqui não vai acontecer. Porque vai acontecer. Se você não formar os valores dos seus filhos, como a Grazi estava falando aqui, o princípio, se você não implantar para que ele, quando ele vai para a escola, quando ele vai para o trabalho mais tarde, ou quando ele vai constituir a família, ele possa carregar esses princípios. Se você não implantar esses princípios, ele vai receber princípios de outro lugar. Essa semana eu ouvi eu não vejo algumas coisas na televisão, então não sei nem falar bem sobre isso, mas eu ouvi numa palestra, uma mulher falando, uma psicóloga, falando sobre vício de pornografia, e ela citou muito Malhação. Eu não assisto, não sei como é, mas ela colocou num nível terrível, e eu fiquei pensando, qual a porcentagem da sociedade atingida por algo assim? Porque está no ar há, literalmente, eu acho que algumas décadas agora, né? E nada fica no ar assim, sem fazer tanto sucesso, tanto tempo. Então é essa televisão que está formando a mentalidade dos nossos filhos, mas nós não podemos, como igreja, como pais, como seres humanos, como pessoas de bem, nós não podemos permitir que os nossos filhos vão dar mais valor a esses conceitos que eles pegam na televisão e na internet do que a nossa palavra. E sua palavra só vai ter valor se você tiver exemplo para poder dar para o seu filho. Se o seu filho olhar para a sua vida e falar, não, meu pai é isso aí que ele está falando, minha mãe está falando, mas ela é desse jeito mesmo. Ela crê 100% e ela pratica aquilo que ele está falando. E para que isso aconteça, nós devemos tomar algumas decisões. E estou correndo aqui porque eu sei que o tempo vai acabar, mas tem uma coisa que eu queria deixar bem marcado, se nessa manhã toda, e quem é pai, mãe, quem pensa em ser pai e mãe, busque formas de se tornar muito acessível a seu filho. Nós temos formado numa sociedade pais e mães que são inacessíveis aos filhos, por causa de trabalho, por causa da necessidade financeira,
por causa da busca de uma vida melhor, que nós entendemos que é uma vida melhor, mas que na verdade ela é mais luxuosa, mas nem sempre a vida mais luxuosa ela é melhor em si, ela tem mais qualidade, ela dá a credibilidade para a sua família. Nem sempre o luxo vai suprir as necessidades da sua família, mas nessa busca que nós imaginamos, que é de dar a escola mais cara, de ter a melhor televisão, de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter boa condição, de poder levar dar viagens culturalmente ricas para os seus filhos, né? Quem não quer o filho, talvez, passar um tempo na Europa com uma certa idade? Eu gostaria de enviar meu filho. Ele fala inglês, eu acho que ele ia melhorar muito o inglês dele, passar lá uns 2 meses na Inglaterra. Tentei fazer isso, mas eu sei que se os meus filhos hoje se afastarem de mim, eu tenho um filho que vive hoje em outro estado, eu sei que os princípios já estão implantados neles. Eu sei que o que eu fiz na minha vida, o tempo que eu dediquei, eu sempre estive acessível a eles. Eles sempre foram prioridade. E o pastor Henrique contava uma ilustração e se referindo a Deus sobre o presidente dos Estados Unidos, né? Que pessoas marcavam hora para poder falar com o presidente dos Estados Unidos, pessoas tinham que marcar com antecedência, alguns casos, antecedência de anos, né? E ele está lá naquela reunião, ministros, pessoas importantes, chefes de Estado, e de repente alguém abre a porta, uma criança, e vem correndo e senta no colo do pai. Isso parece que era uma imagem que ele viu de um dos presidentes dos Estados Unidos e que o impressionou demais, mas que realmente faz sentido, porque a partir do momento que eu tenho um filho, que eu assumi essa responsabilidade de criar esse filho diante de Deus, ele é a pessoa mais importante nesse mundo para mim, depois da minha esposa, claro. Mas depois da minha esposa, meu filho e meus filhos são as pessoas mais importantes que eu tenho aqui nessa terra. E se eu não puder, claro que eles têm que ser educados, claro que eles não vão poder interromper qualquer reunião, claro que eles não vão poder ter todo 100% do meu tempo, mas eu tenho que buscar diariamente formas de ser acessível ao meu filho. Porque como é que eu vou influenciar? Como é que eu vou dizer para ele quem ele deve ser ou o que ele deve se tornar? Como é que eu vou plantar no coração dele a semente que eu quero que floresça lá? E como é que eu vou saber que se estão sendo plantadas ervas daninhas lá no coração dele? E que eu posso tirar enquanto são novas, que é fácil você matar algo quando é pequeno. É fácil você matar uma mudinha, enquanto é só uma muda, você puxa, ela sai com raiz e tudo. Mas depois se torna uma árvore, é difícil de tirar. Então, para você conhecer o coração do seu filho, para você conhecer a pessoa do seu filho, você tem que gastar tempo com ele. E em alguns casos, né, se contrata uma boa babá, uma boa empregada, pessoas que realmente vão poder ajudar muito, mas essas pessoas, elas devem ajudar, elas não podem criar os seus filhos, elas não podem criar os nossos filhos. No contexto de seminário, eu me sinto privilegiado por isso, porque quando eu não estava com meus filhos, eles estavam com pessoas de muita confiança. Eles estavam na escolinha do seminário, mais tarde, que quando eu cheguei mesmo nem tinha escolinha, mas mais tarde teve escolinha. Então eles estavam na escolinha, ou estavam com os filhos dos outros pastores, ou estavam com os alunos do seminário, sempre pessoas muito confiáveis. Mas eu nunca pensei que essas pessoas poderiam criar os meus filhos no meu lugar. Com toda a confiança que eu tenho em cada um dos pastores aqui, de realmente estar disposto a colocar a minha vida na mão deles. Mas eu sei que a vida dos meus filhos é minha responsabilidade. Minha e da minha esposa.
E nós devemos assumir esse papel. Não permitir que as outras pessoas vão fazer isso por nós, por melhores que elas sejam. Porque elas vão ter os filhos delas, elas vão ter as famílias delas, né? E elas precisam cuidar dos deles. E é minha responsabilidade. Quem vai responder diante de Deus um dia por meus filhos sou eu, né? E minha esposa, naturalmente. Então, naturalmente, nós devemos assumir 100% essa responsabilidade. Eu não posso deixar a internet fazer meu papel, eu não posso deixar a escola fazer meu papel, por melhor que seja, eu não posso deixar nem que a igreja faça meu papel. Eu quero a ajuda de todos, mas a responsabilidade eu vou chamar para mim e eu vou assumir essa responsabilidade. E eu fiz muitas mudanças na minha vida para ser exemplo para os meus filhos. Muitas mudanças, desde pequenas até grandes mudanças. Naturalmente, Deus vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai melhorando. Mas eu lembro uma situação que meu filho era pequeno. Eu não gosto muito de verdura, porque minha família não me forçava muito a comer verdura quando eu era pequeno, quando eu era criança. Então eu não gosto muito de verdura. E eu lembro que a Juliana sempre cozinhava uma beterraba no meio do feijão. E depois dava para o nosso filho. E aí, teve um dia que ele cismou de não comer a beterraba. Eu fiquei olhando para ele e falei, por que você não quer comer a beterraba? Eu não quero. Eu falei, não, você vai comer a beterraba. Ele falou, então come comigo. Eu falei, caraca, eu não gosto de beterraba. Eu olhei para aquela beterraba e falei, não, com você. Ele falou, não, se você comer, eu como. Eu vou comer a beterraba. Eu como beterraba até hoje. Mas é verdade. Eu não posso exigir dele algo que eu não faço. Eu não posso pedir para ele algo que eu não sou. Eu preciso... E se eu entender que eu preciso fazer certas mudanças na minha vida, para o bem dos meus filhos, eu devo fazer imediatamente. Se eu entender que uma decisão que eu tomo pode influenciar na vida do meu filho, ou na eternidade do meu filho, eu devo tomar a decisão correta imediatamente, que é minha responsabilidade diante de Deus. Que eu vou ser cobrado diante de Deus por isso. Então eu espero mesmo que de tudo que foi feito, foi falado e que aconteceu aqui nessa manhã, que essa ideia da responsabilidade de cada um, e se você não está disposto, tem um monte de solteiro aí, se você não está disposto a assumir essa responsabilidade, Deus não te obriga a casar. Paulo até dá conselho para ó, que fique assim mesmo. Então não precisa casar. Mas se vai casar, se vai ter filhos, entenda que essa responsabilidade é sua daqui para frente, que você vai assumir. Mas entenda também que depois do seu cônjuge, né, o seu filho é o bem mais precioso que Deus colocou na sua vida. E você agora pode dar a coisa mais preciosa do universo para ele, que é Deus. Você pode entregar para ele a palavra de Deus, que não há nada mais precioso do que isso. Então Deus te dá algo precioso e você pode devolver algo extremamente precioso para ele. Amém? Vamos orar, e depois de orar, se as famílias que apresentaram os filhos quiserem vir aqui na frente tirar foto, os familiares junto com os pais, né? Tá liberado, o Highlander tira as fotos. Então, vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, Deus, por tudo quanto o Senhor faz e como o Senhor tem sido bom conosco. Nós acreditamos, ó Deus, que de alguma forma o Senhor nos move, Deus, e nos faz participar de manhãs e de momentos aqui na igreja para realmente nos edificar, nos ensinar, nos exortar, nos tratar em tudo quanto nós precisarmos, tudo quanto nós precisamos e no final nos tornar pessoas melhores para o Teu reino. Nós pedimos a Deus que a palavra do Senhor possa ter encontrado morada nos corações nessa manhã, Deus, e que possam frutificar 30, 60 e a 100 por um. Nós tivemos momentos agradáveis de apresentação, testemunho, mensagem, louvor,
Deus, mas nós queremos continuar a louvar o Senhor por nossas vidas durante todo esse dia, Pai. Nós pedimos que o Senhor proteja e cuida de cada um que está aqui, Deus, e dá realmente um bom domingo para cada pessoa desse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom para todos.